Beleza, pessoal? Boa noite. Estou aqui para gravar esse vídeo desse circuito aqui, que é um circuito aparentemente simples, que não é tão complicado. Ele não é muito fácil, mas também ele não é muito complicado. Ele força você a usar análise de circuito, que essa é a proposta do curso. Primeiramente, a gente começa aqui, ó, uma fonte de 30 volts, uma fonte de corrente de 1 ampere. Eu tenho 3 resistores, certo? Que eles estão ligados em paralelo, série, que a gente vamos analisar depois. E aqui eu tenho a minha carga, na qual o enunciado pede a corrente da carga. Vocês podem perceber que o professor já pede no enunciado o circuito equivalente Thevenin. Ele dá uma dica e, claro, você tem que fazer aqui por Thevenin para ficar mais fácil e bem mais rápido, porque eu só quero a corrente que passa aqui. Então, a princípio, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente achar o equivalente de Thevenin, como que diz a regra lá? O que eu tenho que fazer? Eu abro as fontes de corrente e curto-circuito as fontes de tensão, certo? Aí que vai ficar como o circuito equivalente. Só para vocês analisarem aqui, ó. Eu tenho um resistor R1 de 20 ohms, eu tenho um resistor R2 de 80 e um resistor de R3. Como eu vou curto-circuitar a fonte, esse meu resistor de R1 vai ficar em paralelo com o de R2 e depois os dois vão ficar em série com a de R3. Eu abri essa fonte de corrente. O circuito equivalente está aqui, certo? Aqui está o meu circuito equivalente, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cálculo. Qual vai ser o cálculo? Primeira coisa, calcular a resistência RTH, certo? Que é a resistência de Thevenin. Bem simples aqui. Como que eu faço a resistência de Thevenin? Aqui. Para calcular a resistência de Thevenin, eu vou fazer o quê? O resistor R1 em paralelo com o meu resistor R2, certo? Vou fazer o parênteses dele. Mais que eles vão estar em série com o meu R3, certo? Aí eu vou ter o quê? A resistência de Thevenin. Quanto que é o meu R1? O R1 é 20, certo? 30 é 80, né? Desculpa aí. Mais um resistor de 14. Certo? A resistência de Thevenin vai dar 30 ohms, certo, gente? Então, eu já sei que a resistência entre o ponto A e o ponto B é de 30 ohms. Que é o que? É a resistência que a carga está enxergando. Que seria a carga está enxergando. Que está paralela a ela, certo? Eu tenho resistência de Thevenin. O que eu preciso para calcular a corrente L? Eu preciso da queda de tensão que cai nesse resistor aqui, certo? Então, para calcular a tensão de Thevenin, eu preciso da queda de tensão que cai nesse cara, certo? Meu VR2 e o meu VR3, certo? Para calcular essas duas quedas de tensões, o que eu preciso? Eu preciso fazer, é a parte mais difícil, é fazer a análise de circuito da corrente que passa nesses dois resistores. Então vamos voltar para outro circuito aqui, certo? Voltando para esse circuito. Primeiramente, gente, para a gente calcular aqui a tensão que cai no meu VR2, esse meu VR2 aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, meu VR2, queda de tensão que cai aqui. E eu vou ter que supor o sentido da corrente. Aqui quantas malhas eu tenho aqui? Eu tenho 4. 1, 2, 3 e a super malha, que é a malha que está em volta do circuito. Mas em meu interesse eu preciso só de 2 malhas, que é analisar essa malha e essa malha, certo? Então, eu vou supor que a minha corrente está circulando nesse sentido aqui, certo? Essa corrente vai se chamar I1, certo, gente? Analisando o I1, eu vou tirar uma equação aqui, certo? O que vai ser a equação desse circuito aqui? Então, se a gente olhar aqui, ó, olhando que a corrente sai daqui, ó, desse ponto aqui, ó.
a corrente está fluindo nesse sentido aqui. Ela vai encontrar o quê? Negativo da fonte, certo? Então, o negativo da fonte, então vamos começar a equação. Vai ficar menos VG1, certo? Aí a corrente vai percorrer, vai encontrar o quê? Uma queda de tensão, ó, positivo aqui, negativo. Quanto que é? Vai encontrar mais R2. Para calcular a tensão, quanto que é? Resistência vezes corrente, certo? Então eu falo o quê? Eu falo que é R2 vezes meu I1. Aí a corrente veio aqui, ó, passou aqui. O que ela vai encontrar? Ela vai encontrar o meu R1, certo? Então vai ficar mais, ó, R1 vezes I1. Só que, gente, o que vocês... Ó, vamos abrir um parênteses, por quê? Aqui eu tô circulando com uma corrente que tá vindo pra cá, só que aqui eu tenho uma outra corrente, que é minha I2, certo? Que é uma corrente que eu já tenho valor. Ou seja, ela tá contrária à corrente que tá passando. Então aqui vai ficar R1 vezes I1 menos o I2, certo? Aí acabou a equação. Isso é igual a zero. Lei de Kirchhoff. Somatório das tensões que entram... A somatória das tensões é igual a zero. Então vamos colocar os valores aqui, pessoal. Ó, menos 30 mais... Quanto que é o R2, gente? R2 é 80, né? Então vai ficar 80 vezes meu I1 mais... Quanto é R1? O R1 é 20, certo? O I1 menos o I2, certo? Isso é igual a zero. Então vamos organizar essa equação. Essa equação ela vai ficar como, gente? Eu tenho menos 30, ele vai passar para lá, certo? 20 vezes I1, então vamos assim, vai, ó. Eu vou ter 81 mais 21 menos 22 é igual a 30, concorda, gente? 21 mais 81 vai dar quanto? Vai dar 20 mais 80 vai dar 100, certo? 100 e 1 menos 22, certo? Que é igual a 30. Tenho minha primeira equação, certo? Agora,